Olá a todos, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para mais um dia de aula. Lembrando, enquanto eu retiro a minha máscara, vocês correm lá, peguem caderno e lápis para que possamos junto aprender mais um dia. O Brasil, pessoal, é um país de proporções continentais. Nós somos muito grandes. E para isso, desde que temos a nossa colonização, o homem sempre procurou, de alguma forma, dividir o Brasil em regiões. Nessa aula de hoje, iremos estudar as nossas regiões brasileiras. Então, vamos lá? Como dissemos, em nossa história sempre tivemos algum tipo de divisão regional que pudesse expressar melhor as nossas características. A regionalização atual ela foi elaborada em 1970, sofrendo alterações a partir da Constituição Federal de 1988 e divide o nosso país em 5 regiões. As regiões brasileiras correspondem à divisão do território nacional, com base em critérios como aspectos naturais, sociais, culturais, econômicos. O órgão responsável pela regionalização do Brasil é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que divide o país atualmente nessas 5 regiões. Observem esta imagem. Nesta imagem, podemos observar as 5 regiões brasileiras, com os estados que a compõem. Observem as posições de cada região em relação ao nosso mapa. Mais acima, nós temos a região norte, composta por seus estados, capitais e cidades. Logo à direita, nós temos a região nordeste. Ao centro do nosso mapa, nós temos a região centro-oeste. Mas um pouco mais embaixo, temos a região sudeste e bem lá embaixinho do nosso mapa, nós temos a região sul. Inicialmente, temos a região norte, composta pelos estados de Roraima, Amapá, Pará, Tocantins, Amazônia e Acre. A região norte abrange 7 estados, correspondendo um pouco mais de 45% do território brasileiro. Ela possui uma área de aproximadamente 3.853.676.948 km². Sua população, segundo o IBGE, abriga cerca de 18.182.253 habitantes. Na economia, a região baseia-se nas atividades primárias, como a extração mineral e vegetal, agricultura e pecuária, e também em atividades do setor secundário nas indústrias. Seus aspectos naturais. Nessa região encontra-se a maior floresta tropical do planeta, a floresta amazônica, bem como o maior rio do mundo, o rio Amazonas. Agora, vamos continuar conhecendo cada região do Brasil. Temos agora a região Nordeste, composta pelos estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. A região Nordeste abrange 9 estados e corresponde a quase 18% do território brasileiro. Possui uma área de aproximadamente 1.544.291 km². A população, o Nordeste brasileiro, abriga cerca de 56.560.081 habitantes, sendo a segunda região mais populosa do Brasil. Na economia, o turismo é uma das atividades mais preponderantes na economia nordestina. São desenvolvidas na região atividades de extrativismo e agropecuária. Em seus aspectos naturais, compreende os biomas da Caatinga, Mata Atlântica e faixas de transição com o Cerrado. O bioma de bios, clima e onda, massa ou grupo é um grande conjunto de ecossistemas interligados.
Ecossistema, por sua vez, é um sistema ecológico onde existem vida e interação entre os seres vivos em um determinado espaço, podendo variar de tamanho, desde uma poça d'água até uma grande floresta. Vocês estão percebendo a grandiosidade do nosso país, mas não acabou não. Vamos continuar vendo quais são as outras regiões? A região Centro-Oeste é composta pelos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul e mais o Distrito Federal. A região Centro-Oeste abrange 3 estados e o Distrito Federal. Corresponde cerca de 19% do nosso território brasileiro. Possui uma área de aproximadamente 1.606.403 km². Sua população abriga um pouco mais de 16 milhões de habitantes. Na economia, baseia-se especialmente na agricultura e pecuária, sendo responsável pelos produtos que estão à frente das maiores exportações do país, como a soja. O turismo também é representativo, pois na região encontra-se lugares muito procurados pelos amantes da natureza, como a Chapada dos Veadeiros e a Chapada dos Guimarães. Os aspectos naturais na região abrangem o Planalto Central. Predominam nessa região os biomas do Cerrado e Pantanal. Então vamos lá, já vimos 3 regiões do nosso país, ainda faltam 2. Vamos ver quais são elas? A região Sudeste é composta pelos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais. Logo, a região em que moramos é a região Sudeste. A região Sudeste abrange 4 estados e corresponde a aproximadamente 1/10 do território nacional. Possui uma área de cerca de 924.620 km². O Sudeste brasileiro abriga cerca de 87.711.946 habitantes. É uma das regiões que mais atrai imigrantes que buscam melhores oportunidades e qualidade de vida. Na economia, possui a maior renda de dinheiro do Brasil, corresponde a 55,2% do total nacional. A economia baseia-se no setor industrial, financeiro e comercial, com destaque para as indústrias automobilísticas e petrolíferas. O turismo também é representativo. O estado do Rio de Janeiro atrai milhões de turistas durante o ano todo. Em seus aspectos naturais, há a predominância dos planaltos nessa região. Os climas predominantes são o tropical. Abrange o bioma da Mata Atlântica e há faixas de Cerrado e Caatinga. Agora falta apenas uma região para que possamos conhecê-la. Vamos ver qual é? Por fim, temos a região Sul, composta pelos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A região Sul abrange 3 estados e é a que representa mais diferença entre as demais regiões do país. Isso se deve especialmente à sua colonização, feita principalmente por alemães e italianos. Sua extensão territorial é de 576.774 km². Sua população abriga aproximadamente 29.016.114 habitantes. Na economia, baseia-se no extrativismo vegetal, realizado na região da Mata das Araucárias, e também na agropecuária, com a criação de suínos e a produção de uva. Em seus aspectos naturais, devido à sua localização abaixo da zona tropical, essa é a região que apresenta as estações do ano mais bem definidas. Os invernos apresentam baixas temperaturas. A chuva é distribuída homogeneamente durante todo o ano. Então, pessoal, agora que conhecemos as 5 regiões do Brasil, vamos ver se vocês realmente prestaram atenção? Qual a menor região brasileira em extensão territorial? É a região Sul.
Qual a maior região brasileira em extensão territorial? Região Norte. Qual a região brasileira possui mais estados? Região Nordeste. Qual a região mais fria do Brasil? Região Sul. Qual a região mais populosa do Brasil? Região Sudeste. Qual a única região brasileira que não possui litoral? Região Centro-Oeste. Então, pessoal, isso é um pouco de conhecimento sobre as 5 regiões do nosso Brasil. Vocês voltarão a ter essa aula quando retornar às aulas presenciais. Vocês observaram que em várias situações nós utilizamos o termo porcentagem. Mas como definimos uma porcentagem? Nesta aula nós vamos introduzir o conceito, dando continuidade em outros encontros. Então vamos lá? Porcentagem, pessoal, é uma parte de um todo de 100 partes, ou seja, uma fração cujo denominador é 100. Observem neste quadro agora. Primeiro nós temos ali a bolinha azul. Essa bolinha, ela representa um inteiro. Um inteiro equivale a 100%. Quando nós dividimos essa bolinha ao meio, eu tenho 2 partes de um único inteiro. Então, vocês podem verificar que em cima nós colocamos a quantidade inteira, que é 1, e embaixo eu coloco em quantas vezes eu parti, que é 2, 1 sobre 2, que é igual a 50%. Na bolinha ao lado, nós a dividimos em 4 partes. O inteiro é 1 e eu dividi em 4. Então, eu tenho 1 sobre 4, que é igual a 25%. Então, pessoal, vamos observar melhor essa questão de fração e porcentagem. Observem esse material que eu tenho aqui na minha mesa. Eu tenho esse objeto que nós vamos considerá-lo como um inteiro. Sempre o total do objeto ele vai valer como um inteiro. Se eu dividi-lo ao meio, esse objeto passará a ter 2 partes. Eu tenho 2 partes desse objeto, ou seja, uma parte que eu dividi em 2. Então, em termos de fração, eu tenho 1 sobre 2. Mas e se eu dividi-lo em mais partes? Eu continuarei tendo um inteiro que foi dividido em 3 partes. Então, eu tenho 1 sobre 3, tá certo? Isso é o que nós definimos como sendo fração. Observem este outro material. Nós temos aqui um inteiro. Se eu divido ele ao meio, qual é a fração que eu tenho? 1 sobre 2, ou seja, eu dividi 1 sobre 2. Em termos de porcentagem, o inteiro equivale a 100%. Se eu dividir ele em 2 partes, eu tenho 50 de um lado, 50 do outro, 50% aqui, 50% aqui, tá certo? E assim é o que nós fazemos para definir as frações e as porcentagens. Observe então outras formas da gente analisar essa porcentagem. Vamos colocar como se esse círculozinho aqui fosse a porcentagem de terra total do nosso país. Se eu divido essa quantidade ao meio, eu tenho 50% aqui, 50% aqui. Lembra que quando nós falamos que a região norte, ela possui 45% do território brasileiro, nós podemos observar aqui. Se eu tenho 45%, na verdade eu tenho uma quantidade
45%. Se eu sei que o total sempre vai ser 100%, o restante ficará como 55%. Ficou mais claro agora, pessoal? Então, pessoal, vamos a mais um exemplo de porcentagem. Observe esse material que eu tenho em cima da mesa. Considerando que o território nacional seja toda essa parte de vermelho, nós dividimos toda essa parte em 10 pedaços. Cada pedaço desse equivale a 10%. Quando eu reúno todos os 10%, eu tenho um total de 100%. Lembra que nós falamos que a região Sudeste possui 10% do território nacional? Seria equivalente a um único pedacinho desse. Não se esqueçam de fazer as notações nos cadernos. Na próxima aula vamos aprender a fazer os cálculos de porcentagem. Agora que vimos alguns exemplos, pessoal, vamos ver um exemplo na prática. Como que funciona a porcentagem no nosso dia a dia? No exemplo 1, nós temos um grupo de 100 garotos. Se são 100 garotos, o nosso total, o nosso 100% equivale a 100 garotos. 75 deles gostam de futebol. Sendo assim, pessoal, a fração que representa a quantidade de meninos desse grupo que aprecia futebol é de 75 sobre 100. Isso equivale a 75%. No próximo exemplo, nós temos, de cada 100 crianças nascidas no Brasil, 46 são do sexo feminino. A fração que representa a quantidade de crianças do sexo feminino é 46 sobre 100, porque nós temos os 100% lá, que são as 100 crianças. Nós lemos isso como sendo 46% das crianças nascidas no Brasil são do sexo feminino. Então, pessoal, através desses dados, vimos que o Brasil possui uma diversidade muito grande de suas características. Uma das características fundamentais que vamos ver agora é em relação à distribuição da sua população. Embora o Brasil seja um dos países mais populosos do mundo, seus habitantes estão distribuídos de forma desigual por suas regiões. Observem o mapa. Nele podemos observar essa população em termos de porcentagem. Cada boneco representa 4% da população geral. Logo, na região norte, nós temos 2 bonequinhos, cada um representa 4%. Então, temos 8% da população brasileira concentrada na região norte. Na região nordeste, nós temos 7 bonequinhos representados. Logo, temos 28% da população brasileira. Na região sudeste, nós temos 10 bonequinhos representados. Então, temos 40% de concentração da população brasileira. Na região sul, nós temos 4 bonequinhos. Então, logo, temos 16% da população. E na região centro-oeste, 2 bonequinhos, que equivale também a 8%. Em termos de escala, nós temos região sudeste, 40%, região nordeste, 28%, região sul, 16%, região centro-oeste e região sudeste, 8%, respectivamente. A distribuição da população no território brasileiro é resultado das características do processo de povoamento dos diferentes períodos da nossa história. Desde o período colonial, as pessoas se deslocam de uma região para outra do país em busca de melhores condições de vida e atraída por novas atividades econômicas. Observem agora os mapas para entendermos melhor como se deu a ocupação do território brasileiro. Ela trata dos séculos 16 e 17. Podemos observar que os séculos são representados através dos números romanos. Nesta época, o litoral do Nordeste e do Sudeste foram ocupados pelos portugueses, que introduziram o cultivo da cana-de-açúcar. Já na primeira metade do século XVIII,
Com a descoberta do ouro, pessoas vindas de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Nordeste e de Portugal povoaram as regiões das Minas, localizado entre o Sudeste e o Centro-Oeste. Podemos observar essas regiões das Minas através desses pontos amarelos. No século XX, com o desenvolvimento do cultivo do café no Sudeste, provocou a vinda de pessoas de outras regiões do país e imigrantes, sobretudo europeus. No século XX e XXI, com o crescimento das indústrias, muitos imigrantes e pessoas de diferentes regiões do país se deslocaram para o Sudeste. Vale lembrar, pessoal, que chamamos de migração o deslocamento da população de uma região para outra, dentro de um mesmo país, ou de um país para o outro. A pessoa que migra recebe o nome de migrante. Vejamos agora o significado de alguns termos ligados a essa ideia de migrante. O deslocamento de pessoas dentro de um país nós chamamos de migração interna. O deslocamento de pessoas de um país para o outro nós chamamos de migração internacional. A saída de pessoas de um país ou de uma região se dá o nome de emigração. A entrada de pessoas em outro país ou em outra região, damos o nome de imigração. Por exemplo, pessoal, uma pessoa de Portugal que veio morar no Brasil, lá em Portugal ele será um emigrante e aqui no Brasil ele será um imigrante. Vejamos agora, pessoal, neste mapa, alguns exemplos de migração que ocorreram dentro do nosso território nacional. As setas neste mapa indicam o deslocamento das pessoas de um lugar a outro no país. Quanto mais grossa é a seta, maior é o número de pessoas que saíram da região. Observem que no primeiro mapa nós temos as migrações que ocorreram entre os anos de 1950 e 1970. Nela podemos observar uma grande saída de população do Nordeste brasileiro para as regiões Sudeste e Sul. Temos também a saída da população do Sul para o Norte do Brasil. No outro mapa, vemos as migrações que ocorreram entre 1970 e 1990. Nela, podemos verificar que ocorreu um maior deslocamento das populações nas regiões. Temos saídas da população do Nordeste para outras regiões, temos saídas da população do Sul para outras regiões, temos a saída da população do Sudeste também para outras regiões. Mas nós também temos, pessoal, a migração de retorno, que é um movimento caracterizado pelo retorno das pessoas a seus locais de origem. Vimos que entre as décadas de 1950 a 1990, houve uma grande migração de pessoas das regiões Nordeste para a região Sudeste. Já a partir da década de 2000, esse fluxo diminuiu, e isso se deve às melhorias sociais e econômicas no Nordeste, entre outras causas também. Desde 1950, vem ocorrendo no Brasil um grande deslocamento da população do campo para a cidade. Entre os motivos que levam as pessoas a sair do campo para morar na cidade estão a mecanização do campo, que diminui os postos de trabalho. Pessoal, com uma introdução de máquinas, nós temos a diminuição dos postos de mão de obra. Os baixos salários dos trabalhadores rurais. A concentração de terras, formando fazendas de grande extensão. E a esperança de uma vida melhor na cidade. Observem agora esse quadro. Nele podemos observar as mudanças na população no campo e na cidade. Observe que
No ano de 1950, nós tínhamos uma população de 19 milhões de habitantes, que era a população urbana. Em relação à população rural, nós tínhamos 33 milhões, ou seja, pessoal, a população rural era muito maior do que a população urbana. Se formos comparar ao ano de 2010, nós temos uma população urbana de 161 milhões de habitantes e uma população rural de 30 milhões de habitantes. Ou seja, o número da população urbana aumentou drasticamente e o número da população rural diminuiu. Em um país tão grande como o Brasil, as condições de vida da população variam muito de uma região para outra. Até dentro de uma mesma região, há muitas desigualdades sociais. Essas desigualdades sociais podem ser observadas em vários aspectos do nosso cotidiano. Vejam agora essas imagens. Na imagem 1, nós temos um condomínio de alto padrão no município do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, foto de 2016. Na foto 2, nós temos uma favela no município de São Paulo, no estado de São Paulo, foto de 2014. Nesta outra imagem, nós temos na foto 1, estudantes de uma escola do município de Jacarepaguá, no estado do Rio de Janeiro, aprendendo a jogar hóquei, em 2015. Na foto 2, nós temos crianças que trabalham como engraxate no município de São Paulo, no estado de São Paulo, foto de 2014. A má distribuição de renda é um dos fatores que estão na origem da desigualdade social. Grande parte da renda gerada no país está concentrada nas mãos de poucas pessoas, enquanto a maioria da população tem uma renda familiar muito pequena, com a qual é difícil garantir o mínimo para viver dignamente: alimentação, moradia, saúde, educação e lazer. Observem agora o mapa de renda média por habitante no Brasil. Nele, temos uma distribuição da renda média mensal por habitante. Observem nele, pessoal, que o estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal concentram a maior renda média mensal. Nos estados de Rondônia, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e lá em cima, Roraima, nós temos uma renda média mensal, tá, pessoal? E nos demais estados do Brasil, a renda média já é um pouco mais baixa em relação aos outros estados. Agora que obtemos várias informações sobre as nossas regiões, vamos fazer um pequeno desafio? Então, pessoal, vamos fazer uma atividade agora aqui no quadro. Nós vamos chamar essa atividade de números cruzados. Nesse lado aqui, nós temos alguns comandos. 50% de 224, 25% de 1.200 e 1/6 de 900. Iremos preencher os resultados dos comandos nessa linha horizontal. Então, vamos lá? 50% de 224 vai ser 112. 25% de 1.200, 25%, lembrando que nós iremos dividir o valor total em 4 partes. Então, nós teremos 300. 1/6 de 900, iremos dividir o 900 por 6, correto? Isso vai dar 150. Agora, vamos preencher a tabela. 50% de 224, nós temos 112.
25% de 1.200, nós temos 300. 1/6 de 900, nós temos 150. Agora, pessoal, as verticais já estão respondidas. 10% de 1.310 é 131. 3/2 de 70 é 105. 20% de 1.000 é 200. E é isso aí. Então, pessoal, no nosso próximo encontro, continuaremos com esse assunto sobre porcentagem. Vocês tenham uma boa semana e não se esqueçam, fiquem em casa e se precisar sair, usem máscara. Uma boa semana a todos.